constranja com a sua glória. Isso. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Repita assim comigo. Diga: Senhor meu Deus. Diga no nome do Senhor Jesus. Diga: eis-me aqui, meu Pai, nessa manhã. Diga que o Senhor venha crescer e eu venha diminuir no nome do Senhor Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte, Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Se assente aí no nome do Senhor Jesus. Receba seu estudo aí. Vamos lá, daqui a pouco nós vamos orar mais um pouco. E vamos lá, receba seu estudo aí. Quantos de vocês estão bem, digam amém. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração para o irmão Jair, pela sua família. Ontem o papai dele voltou, né? Voltou para o braço do pai. Então nós iremos fazer uma oração para Deus confortar o coração dele, da família, no nome de Jesus. Amém? Isso, vamos lá. Quem está em casa, acompanhando a live, curta e compartilhe, por favor, irmãos. Vamos lá. Isso, vamos lá. Então vamos lá, irmãos. Olha só. Nós vamos continuar, né, o estudo do Apocalipse. O meu desejo era continuar com vocês, irmãos, essa semana, né, aquele estudo que nós estamos falando sobre liberdade. Mas eu preciso, irmãos, avançar no Apocalipse, viu? Nós precisamos terminar esse estudo do Apocalipse, irmão Cleomar, né? Então, aí o estudo que nós estamos fazendo durante a semana sobre a liberdade, tá? A gente continua na quarta e na sexta, viu? Não dá de você vir durante a semana, meu irmão, ouça o áudio, para você entender qual o espírito, né? Qual a direção que nós estamos vivendo no nome de Jesus, tá bom? Lá na sua casa, não deu de você vir no culto, ouça o áudio das pregações durante a semana, para você, irmãos, entender e viver o mesmo espírito, a mesma fé no nome do Senhor Jesus, amém? Tá bom? Irmãos, olha só, lembrando você, está no dia 30, o Socorro da Independência, viu? O Brigreto vai colocar na tela aqui, dia 30, viu? Olha lá, ó. Dia 30, Socorro da Independência, tá? Será 9, 17 e 19 horas, viu? Tá? Faça o pedido de oração, tá? O mês de setembro contra o suicídio. Nesse dia, meu irmão, não haverá, né, palavra. Nesse dia será só oração. Os amigos que acompanham em casa, né, através do Facebook, do YouTube, né, e depois também, né, pelos áudios ao qual gravamos, né, lá em Levergé será dia 29 às 19 horas, tá? E, irmãos, aqui será no dia 30, 9 da manhã, 17 e 19 horas. 9 horas da manhã será 45 minutos de oração. Quem vir no culto da 9. 17, 45 minutos de oração, quem vir 17. 19 será 60 minutos, ou seja, 1 hora de oração, tá? A gente vai neutralizar essa força do suicídio, não só a força do suicídio, tá aqui, problemas familiares, diagnóstico de doenças, traumas emocionais, depressões, ou seja, tristeza, quando tipo, pastor, na minha família, né? Na minha família tem, pastor, casos como esse, né? Na minha família, pastor, existe esse tipo de problema. Então, meu irmão, se esforce a trazer essa pessoa com você no dia 30. Um amigo, um colega, um vizinho, é uma forma de você pescar, é uma forma de você evangelizar, viu? Convida eles para vir, olha, vamos lá conversar com o pastor, vamos lá orar, vamos lá louvar, né? Coisa do tipo. Pastor, isso eu não consegui trazer ninguém, mas a sua presença é indispensável, tá? Viu? E outra coisa, pastor, eu queria levar uns 10 pedidos, eu queria levar uns 10 convites desses.
né? Querer levar uns 10 pedidos de oração. Leva tudo se você quiser, viu, irmão? Pastor, mas e se a pessoa não vir? Não tem problema, né? Isso aqui é uma isca, irmãos, né? Isso aqui é uma isca. Então a gente vai jogando até uma hora a gente fisgar, até uma hora a gente pegar, tá? Então se você não tem o pedido de oração, receba aí. Isso, vai lá, passa lá. Se você não tem, receba aí e você convida a pessoa, chama a pessoa para vir, mas se a pessoa não vir, a sua presença ela é indispensável, tá? Vamos lá, no dia 30, viu? 9, 17 e 19 horas, meu irmão, tá? O socorro da independência, ou seja, o dia da independência, tá? Nós vamos contra-atacar, viu? O diabo está atacando, nós vamos contra-atacar no nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Isso, vamos lá, no nome do Senhor Jesus. Alguém mais, irmão, quer pedir de oração, sim ou não? Pastor, eu queria, se você quiser, tem mais aqui, sim ou não? Alguém mais quer levar para um amigo, para um vizinho, para um colega? Se você quer, levante sua mão que os irmãos vão aí. Alguém mais, irmão? Então, amém. Graças a Deus. Vamos lá. Estudo do Apocalipse, né? Hoje é a igreja de Filadélfia, é a penúltima. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, né? Isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardas a minha palavra, e não negais o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Tá? Continua aí. Como guardares a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, irmãos, vamos continuar lendo aí. Filadélfia ainda existe como cidade atualmente na Turquia, mas leva o nome de Alasehir, né? Está situada a apenas 48 quilômetros a sudoeste de onde ficava Sardes, a igreja morta, que vivia de aparência. A semelhança de Esmina, Filadélfia não recebe advertência ou repreensão do Senhor Jesus, apenas elogios. Tinha pouca força, mas mesmo assim não sucumbiu aos mentirosos da sinagoga de Satanás. Esses falsos judeus professam fé no Deus de Abraão, mas suas obras não tinham nada de Deus, eram satânicos mesmo. Então, irmãos, né, ou seja, leia mais esse próximo parágrafo aí, para eu poder te explicar. Todos os que trabalham com a falsidade e mentira, fazem as obras de seu pai, o diabo, conforme o próprio Senhor Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meu irmão, o que Jesus ele estava dizendo aqui em relação a algumas pessoas, lá da igreja de Filadélfia, né? Jesus estava chamando eles de mentirosos, né? Ou seja, por quê? Né? No sentido, irmãos, no sentido deles falarem uma coisa e viverem outra. Então, quando, meu irmão, eu falo uma coisa, eu prego uma coisa, né? Eu me intitulo uma coisa e eu vivo outra, é uma mentira, né? Como, por exemplo, eu sou casado com a minha esposa. Eu demonstro ser um homem carinhoso, ser um casal feliz. Mas por detrás, meu irmão, existe a terceira pessoa. Então, eu estou sendo mentiroso, eu estou vivendo a mentira, né? Você demonstra para o patrão ser uma coisa, mas por detrás você é outra, meu irmão, né? Você demonstra aquele funcionário fiel, você demonstra aquele funcionário, né, fiel, coisa do tipo, mas por detrás, né, você faz pouco caso, mas por detrás, né, você
fica um linguajar, né? Um linguajar popular, você fica morgado, né? Você, irmãos, faz pouca questão de fazer o serviço, coisa do tipo, né? Mas na frente você faz, por detrás não. Então, meu irmão, tudo isso é uma mentira. A mesma coisa em relação, né, ao evangelho, né? Se eu prego uma coisa e eu vivo outra, isso, meu irmão, é uma mentira. É isso que Jesus estava falando para aquele povo de Filadélfia, né? Ou seja, Isaías, ele disse assim, né? Esse povo, né, que me honram com os lábios, né? Deus usou a boca do profeta Isaías para falar isso para aquele povo, né? Vocês me honram com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Como assim? Né? Nós já estudamos isso outrora, né? Ou seja, o que é honrar a Deus com os lábios, né? Respeitamos a Deus com os lábios, né? Respeitamos a Deus com os lábios, né? Falamos de Deus, falamos que amamos a Ele, né? Falamos que, né, que amamos a Ele, pregamos, evangelizamos, nos intitulamos isso, nos intitulamos aquilo, ou seja, honramos a Ele com os lábios. Mas, meu irmão, o nosso coração, ou seja, nossas atitudes estão longe dele. Infelizmente, meu irmão, muitos cristãos se encontram assim, que não venha ser o meu caso e que não venha ser o meu, né? Tem pessoas que chegam, irmão Jair, a dizer, né, até assim, né, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Como por exemplo, vamos supor que eu tenho um vício. Aí daqui a pouco, meu irmão, meu filho vê eu praticando aquele vício, né? Coisa que eu ouvia do meu pai e da minha mãe, mas eles não tinham moral, como nós também não temos. Olha, no dia que você colocar isso aqui na sua boca, eu vou quebrar a sua boca, né? Eu vou quebrar os seus dentes. Mas eles não tinham autoridade. Por quê? Porque eles faziam na nossa frente, né? Ou seja, eles não tinham autoridade. Então, quando eu honro a Deus com os lábios, mas a minha atitude não condiz com o que eu falo, eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade para pregar, eu não tenho autoridade para evangelizar. Às vezes, irmãos, as pessoas na sua frente, elas podem fingir te respeitar, mas por detrás, isso aí está mais errado que não sei o quê. Isso aí está mais, né? Está pior que eu, que não estou na igreja, que vim pregar, que vim dar lição de moral. Né? Seja, na sua frente eles vão, né, te respeitar, mas por detrás vão falar. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, né, por isso que no capítulo de João, né, João capítulo 14, né, Jesus ele disse, né, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Por que Jesus disse isso? Porque, meu irmão, eles tinham o hábito de dizer que amavam a Deus, eles tinham o hábito de dizer que, né, eram homens de Deus, mas a sua atitude não condiziam. Por isso que Jesus falou, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, se de fato, meu irmão, nós queremos honrar a Deus, nós precisamos guardar seus mandamentos no local de trabalho, na vizinhança, na rua, sozinhos, e assim vai, no nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, essa igreja, né, assim como foi a igreja de Esmirna e Filadélfia, né, ou seja, eles não receberam advertência, né, diferente da igreja de Sardes, que era uma igreja, né, que parecia estar viva, mas, né, estava morto, ou seja, só vivia de aparência, né? Então, ou seja, ele não recebeu advertência, né? Não recebeu, né, repreensão do Senhor Jesus, apenas elogio. Só que eles tinham, irmãos, pouca força. Como assim eles tinham pouca força, né? Existiam esses mentirosos, existiam, irmãos, esses enganadores no meio deles, que eu creio que eram líderes também, né? Como assim líderes? Podemos dizer pastores, obreiros, quem fazia a obra, e irmãos também no meio deles. Então, eles tinham pouca força, irmão, e não conseguiram vencer, não conseguiram sucumbir esses homens, somente isso. Eles tinham pouca força, mas tinha aqueles que faziam a diferença. Irmãos, nós precisamos ser aqueles que fazem a diferença. Você precisa honrar Deus com os lábios, meu irmão, e o seu coração precisa estar perto dele, ou seja, as suas atitudes precisam estar perto dele. Amém, meu irmão? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então vamos lá. Tais falsos existiram no tempo de Moisés, né? Existiram
em tempo de Moisés, dos profetas, do Senhor Jesus de Filadélfia. Existe ainda hoje. Infelizmente sempre existirão. Eles usam da mentira e do engano, mas se passam por irmãos. Na verdade, são irmãos, né? Falam em Deus, citam as Escrituras, mas sua única intenção é destruir os que são da verdade. Se realmente crescem e praticassem as Escrituras, além de terem uma vida pautada nelas, cuidariam de salvar os perdidos. Contudo, a preocupação dos falsos nunca é com as almas dos perdidos. Querem apenas destruir os verdadeiros, né? E isso acontece muito nos dias de hoje, né? Até estava comentando com os obreiros aqui no estudo que a gente sempre faz aqui, né? Uma certa vez numa igreja, irmão, né? Foi um profeta lá. E todo mundo, ele é ousado, ele revela, é isso, é aquilo, né? Depois foram descobrir, irmãos, ele ia no Facebook da pessoa, ele foi lá no Facebook do Jair, um exemplo, né? Viu as suas filhas, né? Viu o cachorrinho, né? Até a cor do cachorro ele viu a vida da irmã, e chegava que ele revelava. Mas ele revelava, antes de ele revelar, ele estudava a vida da pessoa para depois revelar. O que isso tem de Deus? Não tem nada, né? Outra vez lá em Poconé, né? Outra vez lá em Poconé, o profeta, né? E apontou o dedo assim para uma pessoa que estava sentada, né? Com aparência de mulher e profetizando que ela teria um filho, coisa do tipo, e aquela coisa, aquele barulho, aquela bagunça, né? E alguém subiu lá, colocou um bilhete para ele, né? Falando, olha, ela é transexual, né? Ela é isso, ela não pode, né? Colocaram para ele aquela bagunça, aquela coisa. Irmão, quando ele viu que era, ele ficou todo sem graça. Então, peraí, que Deus que é esse que revela que vai ter filho, mas não revela que a pessoa é uma trans? Então a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, né? Eu já conheci casos, né, de pessoas que, né, tiram proveito disso, né? Olha, Creomar, estou sentindo no meu ver, o meu coração, que é para você, Creomar, ofertar sua fazenda para mim. Dá tantas cabeças de gato, né? Dá o seu carro para mim, Creomar. Deus está falando comigo, misericórdia, dá até uma coisa ruim. Tipo assim, citar isso no altar, irmão. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Não, pastor, mas eu vou bater nessa tecla de novo. Não, pastor, eu vou fazer negócio com ele porque, né, ele é cristão, né, ele cita a Bíblia, ele veio aqui com camisa da igreja. Pastor, ele estava no culto e quando, tipo, irmãos, né, o que mais tem no meio das ovelhas é lobo. Você tem que tomar cuidado mesmo assim, você tem que orar a Deus, pedir confirmação, para depois você não ser enganado, coisa do tipo. Tá? Então, irmãos, toma cuidado com os falsos. Toma cuidado, irmão, com os mentirosos. Toma cuidado com os enganadores, porque às vezes tem gente que está em cima do altar, é obreiro, às vezes está sentado, né, no banco da igreja e é um enganador. Toma cuidado com isso, viu? Vamos lá. Note que o Senhor Jesus se apresenta a Filadélfia como santo e verdadeiro, indicando a conduta que ele espera dos seus servos, em meio a tanta mentira e corrupção. Temos de viver separados e na verdade. Doa quem doer. E qual será a nossa recompensa por isso? Ver os falsos prostrados aos nossos pés, testemunhando. E quanto ao Senhor Jesus nos ama, Ele é, né, quem fará isso. Não precisamos lutar contra eles, apenas continuar praticando a verdade e vivendo em santidade. Ou seja, é isso que precisamos fazer, viu, irmãos? Vamos lá. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, né? Apocalipse, capítulo 22. Vamos lá. No final, tudo será revelado. Toda injustiça será punida e toda justiça recompensada, viu? Então, irmãos, tem pessoas que ela fica triste, né?
Poxa, eu estou fazendo tudo certo, eu sou dizimista, sou ofertante, né? Aqui na empresa, eu faço tudo certo, eu busco fazer tudo certo em relação ao meu casamento, à minha família, e parece que eu não sou recompensado. Aí eu vejo fulano, aí eu vejo Beltrano, ele rouba a empresa, ele trai a esposa, trai o marido, vive na macumba, ele prospera, né? Ele é isso, é aquilo, ele parece ser feliz. Calma, meu irmão, vai chegar a sua hora. Continua fazendo o que é certo. Continua, meu irmão, trabalhando com a verdade. Continua, meu irmão, né, sendo uma pessoa justa. Continua sendo como Jó, como nós aprendemos durante a semana. Continua sendo íntegro, reto, né, temente a Deus e desvia-se do mal. Né? E durante a semana nós estudamos, né, em meio à pressão de Jó, né, surgiu mais uma virtude. Qual é? Gratidão. E seja grato a Deus, tanto pelo dia mal quanto pelo dia ruim. Ouça a pregação de sexta-feira, meu Deus do céu, irmão. Que, né, direção foi dada para nós sexta-feira aqui, hein? Ouça o áudio de sexta-feira. Meu irmão, ou seja, gratidão, seja grato. No momento certo, na hora certa, Deus irá te recompensar, Deus abrirá a porta, Deus te abençoará, Deus fará o que tem de ser feito, no nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá. A mesma coisa foi com José, né, irmão? José, ele teve que passar pelo processo, e não foi fácil. Depois ele foi recompensado. Às vezes, meu irmão, parece que Deus esqueceu de você, mas não é. Você está passando pelo processo, né? Ou seja, nós temos que ser provado e aprovado. Não é só passar na prova, não é só fazer a prova, tem que ser aprovado, né? Isso mesmo, né? A professora Sueli que está ali, né? Tem mais alguma professora aqui, irmão? Sim ou não? Tem mais alguma professora? Não, né? As universitárias aqui, né? É só fazer a prova ou vocês têm que passar pela prova? É só fazer, tem que passar, né? A abençoada OAB, né? Não é só fazer, tem que passar, né? Ou seja, a mesma coisa, meu irmão, é com Deus. Não é só você passar, estou na prova, né? Nossos amigos pentecostais têm esse hábito, né? E aí, Jair, como que tá? Né, o Jair é pentecostal, estou na prova, estou na prova. Irmão, mas que prova que é essa? E prova que é essa que nunca passa, né, irmão? Toda vez que você vê, está na prova, né? 50 anos depois, né? Outro de bengala, né? Outro, meu irmão, e coisa do tipo. E aí, irmão, como tá? Estou na prova. Meu Deus, que prova. Né? Nunca passa, né? Não é brincadeira à parte, viu, irmão? Então, né? Ou seja, nós somos provados e nós temos que ser aprovados. José, ele foi provado, ele foi aprovado, né? Imagina a esposa de Potifar, irmão. José, tantos anos sem tocar numa mulher, e aquelas mulheres, elas eram muito cheirosas, porque hoje em dia, né, irmão, negócio de perfume que a gente usa não, né, que é, né, 90% de água, né, 90% álcool e 1% essência, né, você passa ele, cheira na hora, mas daqui a pouco já acabou o cheiro, né. Então, meu irmão, naquela época eles usavam literalmente, modilce, essência mesmo, era literalmente, irmão. Então imagina, né, José, tantos anos você vê uma mulher, vê aquela mulher cheirosa, ela, com certeza era bonita, meu irmão, indo para cima dele, José conseguiu resistir o diabo, né? José resistiu o diabo, a pomba gira, né? E lá na frente ele foi recompensado. Então, irmãos, às vezes você está passando por provações, às vezes você está passando, meu irmão, por, né, coisa do tipo, então você tem que ser aprovado, tá? Não recua, não desiste e vamos para cima. Infelizmente, muitas pessoas que outrora eram usadas por Deus, hoje são usadas pelo diabo para tirarem outros da fé. Vixe, irmão, eu conheço muito assim. É só você olhar a rede social, irmão, Facebook, né? Sai uma pessoa da igreja e começa a falar mal, parece um monte. É porque eu estava nessa igreja, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. É porque eu estava aí, você vai no YouTube, que tem de gente, irmão, né? Falando mal contra dízimo, falando mal contra pastores e tanta coisa. Ou seja, irmão, então, são pessoas que atrapalham outros, irmão, na fé, né? Chega uma pessoa que se converte agora, ela vê uma coisa dessa, né? Já vai tirar aquela pessoa. Né, coisa do tipo, e essas pessoas que fizeram isso, vão pagar um alto preço, irmão, tá? É como eu sempre digo, irmãos, quando você vê esse tipo de coisa, né, no Facebook ou na internet, não entra nisso não, porque você não sabe do outro lado da história, você não sabe o que aconteceu, então não entra nisso não, né, não entra nisso não, porque você pode, meu irmão, tá tirando pessoas da fé, né? Você pode estar, né, sendo usado. Um comentário que você fazer lá,
Meu irmão, você pode estar ajudando a tirar pessoas, depois você vai pagar um alto preço por isso, né? O que a palavra do seu Deus diz, né? Ai daqueles que viam escândalo, né? E é necessário que venham os escândalos, a palavra do seu Deus diz. Antes amarrasse uma corda no seu pescoço com uma pedra e pulasse do penhasco. E isso foi Jesus que disse. Então não entra nisso não. Você não sabe, né, o que aconteceu, o que está acontecendo, tá bom? Deixa eles falarem, tá? Né, um dia a pessoa foi do altar, um dia foi usada, um dia pregou, um dia evangelizou, aí daqui a pouco está cuspindo no prato que comeu. Não entra nessa não. Não faz isso não, tá, irmão? Vamos lá. As que, né, ainda ontem, eu estava lá no velório lá do pai do irmão Jair lá, aí eu encontrei o irmão da sede lá, né? Ele estava falando para mim, falou, pastor, eu acabei com a pandemia, né, deixando de ir, né, mas eu acompanho em casa, sou fiel a Deus, né, e enfim, ele foi falando, eu falei, meu irmão, parabéns. Ele falou bem assim, pastor, eu não saio do ministério da Igreja da Graça, né, eu falei, meu irmão. Falou, pastor, quando eu mais precisei, eu estava em depressão, eu estava para morrer, eu nem lembro o nome daquele irmão lá, não sei que ele vai lá na série, o Moreno, não sei o nome dele, não sei se é Pedro. Fiquei um tempão conversando com ele, é o Moreno, que a esposa dele é parente de vocês, é Pedro, né? Ele é bem estudioso ele, mas que parece que até passou no concurso seletivo agora da saúde, alguma coisa assim. Aí ele falando para mim, falou, pastor, e eu lembro dele lá na sede mesmo, quando ele chegou parecendo um zumbi lá na sede, né? Aí a gente foi e ajudou ele na época. Aí ele falando, pastor, não deixo, porque no dia que eu mais precisei, o pastor estava em depressão, ia morrer, me levaram para o espiritismo, não resolveu nada. Quando eu cheguei naquela igreja, né, os pastores me ajudaram, eu fui livre. Então eu não posso cuspir no prato, eu não posso, coisa do tipo, assim, sabe, eu não vou, eu não saio, coisa do tipo. Então, irmão, para você ver que é uma pessoa, né, eu não estou falando isso em relação à placa de igreja, irmão, porque ele poderia até pôr outra igreja, mas o que não pode é desviar, viu, né, aí eu conversando com ele, falei, amém, irmão, glória a Deus, né, então para você ver, é uma pessoa, irmãos, né, que sabe de onde saiu, né, e é uma pessoa que não se tornou ingrato como muitos tornaram. O ministério da Igreja da Graça não tá mais servindo para mim, não tem problema, irmão, vai servir a Deus em outro ministério. Não me adaptei com o pastor. Você não pode deixar de servir a Deus por causa do pastor. Então vá para outra igreja do bairro, né, ou para a sede, ou pastor, vou trocar de igreja. Não tem problema, placa de igreja não vai levar a gente para o céu, né? Ou seja, é a palavra. Então vá para lá, o que não pode é você deixar, né, nós deixarmos de servir a Deus e cuspir no prato que um dia nos ajudou, né, nos evangelizou, nos tirou do mundo, nos limpou, nos lavou. Aí tem uns, irmão, que quando está cheiroso, né, aí vão embora, né, até fazem o número 2, né, em cima de nós e vão embora e coisa do tipo. Faça isso não, irmão. Não seja ingrato não, tá? Não seja ingrato não, irmãos, porque se tem uma coisa, não sei se a gente já estudou sobre isso ou nós vamos estudar sobre isso ainda, irmão. Nós temos um estudo sobre ingratidão. Você não sabe o quanto que isso, irmãos. Você não sabe o quanto que a ingratidão chateia a Deus, hein? Nós vamos estudar sobre isso ainda, viu? Com referências bíblicas, tá? A ingratidão, ela chateia a Deus. Não seja ingrato, tá? Então vamos lá. Não sei para quem eu estou falando isso, tá? Pode ser alguém que está em casa, pode ser alguém que está aqui. Vamos lá. As que caem, não têm, né, perseverado na verdade e na santidade. Fidelidade é um exemplo para os que estão caídos na fé por causa dos outros. Vejam que a relativa proximidade de Sardes não comprometeu a integridade dos cristãos da Filadélfia. Apesar de fisicamente muito próxima, né, aos mortos espirituais, não se contaminou, porque guardou a palavra da perseverança no Senhor Jesus. Irmãos, por que aqueles poucos cristãos que tinham pouca força, né, não se contaminaram, né? Por quê? Porque eles guardaram a palavra, né? Eles perseveraram na palavra do Senhor Jesus. Então, meu irmão, quer fazer a diferença? Persevere na palavra, não em doutrinas humanas, não em diz-que-me diz-que, não em coisa do tipo, mas sim na palavra, irmão, porque doutrinas do homem sempre vai ter.
diz que sempre terá, e coisa do tipo, sempre terá, persevere na palavra, viu? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Vira a sua página, vamos lá. Vira aí, tá? Era nisso que estava a força deles, tá, irmãos? Em perseverar na palavra. Repita assim comigo, diga, a minha força está em perseverar na palavra, tá bom? Então vamos lá. Promessas a Filadélfia. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardais a minha palavra, e não negais o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e prostrarão aos teus pés, e todos saibam que eu te amo. Como guardares a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, né? Apocalipse capítulo 3, vamos lá. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, porque vivia entre os da sinagoga de Satanás, os falsos judeus que usavam da mentira para persegui-la. Mesmo assim, os cristãos ali tiravam força do alto, de guardar a palavra do Senhor Jesus, que é a verdade. Então, meu irmão, a nossa força vem de lá. Repita assim comigo, diga, a minha força e o meu socorro, diga, ele vem do alto. Então, irmãos, às vezes, você não terá quem recorrer. As pessoas do seu local de trabalho vão se levantar contra você, os vizinhos, os familiares, coisa do tipo, mas não se esqueça, irmão, que a sua força, ela vem do alto, viu, meu irmão, tá? Ou seja, a sua força, ela vem do alto, no nome do Senhor Jesus. Assim como veio para aquele povo de Filadélfia, a sua força também virá. Vamos lá. Às vezes, parece que a mentira prevalece sobre a verdade, e os falsos, né, sobre o verdadeiro. É mais ou menos isso que está acontecendo aí fora, né, irmão? Né? Os sábios, né, entenderão o que eu estou querendo dizer aqui, né? É mais ou menos isso que está acontecendo aí fora nesses dias agora, né? É mais ou menos isso. Mas vamos lá. Afinal, uma mentira se espalha com rapidez. O mentiroso ganha notoriedade, e as vítimas dele. Os verdadeiros são humildes e parecem fracos. Deus permite que isso aconteça por um tempo, para provar e revelar quem são os falsos e os verdadeiros, quem é trigo e quem é joio. No final, os que permanecem na verdade, na prática da palavra, daquele que é verdadeiro, serão justificados publicamente por ele. Ficará bem claro, né, até para os falsos, que o Senhor Jesus amou os que são da verdade, e se agradou mais de sua oferta do que né, da dos mentirosos. Ainda que você pareça fraco, não tenha muitas condições humanas, ou sofra nas mãos dos falsos, fortaleça-se com essas promessas do Senhor Jesus. Olha só, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, né? Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também, né, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Vamos lá. Há duas coisas nesta carta que se referem à localização de Filadélfia. A cidade era situada em uma região propensa a terrenos. Há registro de um grande terremoto que destruiu a cidade no ano 17, né, depois de Cristo. Devido aos constantes tremores sísmicos, os habitantes da Filadélfia costumavam sair de suas casas para acampar, temporariamente em tendas, fora da cidade por medo. Nesse contexto, faz sentido a promessa: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Imagine-se aqueles que viviam inseguros e em constante medo da morte, recebessem a promessa da estabilidade máxima de ser uma coluna no templo de Deus, do qual nunca mais precisariam sair ou fugir. Quem é coluna no templo de Deus nunca deve temer quem é integrante da sinagoga de Satanás. Então repita-se comigo, diga: eu sou uma coluna do templo de Deus. Vamos lá. De repente você, meu irmão, está aqui, como um dia isso já passou na minha cabeça, tá? Esse exemplo que eu vou dar já passou na minha cabeça. Você está aqui.
Aí vamos supor que você começa a ver algumas coisas erradas aqui. Aí você fala, bem, você sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui. Eu vou deixar de ser cristão, vou sair. Meu irmão, você é uma coluna, né? O irmão Celso, que trabalha com construção civil. Alguém mais aqui trabalha ou entende um pouco de construção civil, sim ou não? Alguém mais? O irmão Jair é marceneiro, né? É marceneiro que sou eu ou não? É o quê? Torneiro, né? Torneiro, né? Alguém mais aqui entende? Mas só entende um pouco de construção civil, né? Então, alguém mais, irmão? O irmão Cromar entende um pouco também, sim ou não? Né? Ou seja, como por exemplo, esse prédio aqui, no meio ele não tem coluna, né? Mas era para ter, porque a igreja já rachou umas 3 vezes aí, já estava falando com o Brantônio, uma parte ele já está rachando de novo, né? Enfim, por quê? Porque ela não tem coluna, né? Então é um salão muito grande sem coluna, né? Os caras ainda usam um material porcaria que só, enfim. Então vamos lá. A coluna, ela serve como caibro, né? Ou seja, para segurar, é a estrutura, né? A coluna é a estrutura. Então, se não houver a coluna, né? O prédio ou a casa, ela cede, ela cai. Então, repita assim comigo, diga, eu sou a coluna. Você é a coluna, irmãos, financeiramente, espiritualmente. Por causa do seu dinheiro, da sua oferta, a igreja pode manter a porta aberta, o ar pode estar ligado, né? A gente pode evangelizar. Por causa do seu dinheiro, da sua oferta, é colocado gasolina no meu carro, né? Como, por exemplo, quando teve o velório lá na zona rural de Le Verger, né? Dá quantos quilômetros de Santo Antônio, lá na Praia do Poço, mais ou menos? Uns 7, né? 8? 7, né? 7 quilômetros, a gente pôde ir lá fazer o velório, né? Por causa de você, né? A porta da igreja está aberta, então você é uma coluna, tanto espiritualmente e tanto fisicamente, né? Então, meu irmão, se você sair, a coluna quebra. Por isso você não pode sair, por isso você não pode recuar, você está aqui para fazer a diferença. Irmãos, já teve vezes, anteriormente, quando eu era meio imaturo na fé, irmãos, eu senti vontade de sair, porque eu vi algumas coisas. Eu falei, peraí, lá fora não era assim, lá no mundo não era assim. Aí eu vim para a igreja, aqui é totalmente diferente lá de fora, então eu vou voltar para lá. Aí veio algo muito forte no meu coração, você está aí para fazer a diferença. Se você sair, quem vai fazer a diferença? Veio isso no meu coração, eu falei, não, então vou ficar. Vou ficar para fazer o quê? A diferença. Então a mesma coisa, irmão, é com você. Você é a coluna. Você, meu irmão, é a coluna do templo. Então não saia, não recua. Vamos avante no nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá, para a gente finalizar. Outra característica referente à localização era que Filadélfia ficava à beira de uma movimentada estrada que conectava Pérgamo ao sul da Ásia Menor. Ou seja, estava estrategicamente situada para alcançar um grande número de pessoas de todos os tipos que passavam por ali. Essa era provavelmente a porta aberta que Jesus mencionou, que ninguém poderia fechar. A oportunidade que os cristãos da Filadélfia tinham de espalhar o evangelho a muita gente. Isso é um alerta para nós cristãos, também hoje. Quantas portas nos têm sido abertas para ganhar almas e espalhar a mensagem do Senhor Jesus? Será que temos tirado o máximo de proveito delas, né? Então, meu irmão, será que nós, eu e vocês, né, nós temos tirado, meu irmão, essa porta aberta? Ou seja, o seu celular é uma porta aberta, o status do seu WhatsApp é uma porta aberta, o seu Facebook é uma porta aberta, né? O seu Instagram é uma porta aberta, meu irmão. Ou seja, né? O seu local de trabalho, a sua família é uma porta aberta. Então aproveita essa porta, irmão, evangelize, fale de Jesus. Os grupos ao qual você foi adicionado. Ah, pastor, me adicionaram aqui no grupo, né, os safadões, né, os garanhões, ou não sei o que, eu vou sair, só tem pornografia. Sai não, você está lá para ser o sal. Todo dia você vai mandar um versículo bíblico lá. Não tem essas mensagens que eu mando para vocês todos os dias, de segunda a sexta, é para você pegar aquilo lá, irmão Cromar, e compartilhar nesse grupo, tá? Eu estou num grupo lá de Belém do Pará, irmão. Tem hora que eu vou olhando assim, né? Algumas coisas eu gosto de ver, porque eu vejo as notícias de lá. Mas tem coisa que eu nem abro, que eu já sei que é, né, pornografia, é sacanagem, coisa do tipo. Mas todo dia eu envio, meu irmão, uma mensagem bíblica lá. E todo dia eles, amém, 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 ou coisa do tipo. Eles estão lendo, é uma forma de eu evangelizar.
E outros grupos eu até gosto quando me adicionam em grupo. Por quê? Porque eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus, né? Grupo da família, grupo, né, dos safadões, dos garanhões, e assim vai, né? Ou seja, o grupo da safadeza, né? Ou seja, evangeliza lá, fala de Jesus lá. É uma porta que você abriu, adicionou você uma porta, vou sair, não sai não, meu irmão. Jesus, ele veio para, meu irmão, Jesus não veio para os salvos, Jesus, ele veio para os perdidos e para os doentes. Você foi colocar naquele grupo, é para evangelizar os perdidos, os doentes que necessitam, que precisam, no nome de Jesus, amém? Tá, então, meu irmão, vamos para cima, aproveitar essa porta que nos foi aberta, no nome de Jesus. Coloca a mão no alto do seu coração, curva a sua cabeça e oremos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela direção. Muito obrigado, meu Pai, pela palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela instrução ao qual, meu Pai, o Senhor nos deu aqui nessa manhã. Senhor, nos ajuda, nos dê forças, para que nós, meu Pai, venhamos fazer a diferença. Aquele povo, meu Pai, lá da igreja de Filadélfia, eles não foram repreendidos, eles não foram advertidos, porque mesmo tendo pouca força, eles não se contaminaram. Eles não, meu Pai, se envolveram na mentira, ou no engano, ou na corrupção, coisa do tipo. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a mantermos a nossa fidelidade. Nos ajuda, meu Deus, a vivermos na verdade. Meu Deus, muitas portas foram abertas para nós evangelizarmos. Então, Senhor, nos dê a capacidade, a maturidade e o discernimento para evangelizarmos e aproveitarmos essas portas abertas. Graças te damos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas, através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte, Senhor Jesus. Os amigos de casa, Deus abençoe, em nome de Jesus.